Os dias de George Russell na Mercedes podem estar chegando ao fim? A condição do piloto inglês está causando um verdadeiro alvoroço no ambiente da Fórmula 1, e as informações que surgiram recentemente têm potencial para transformar por completo o destino da equipe germânica. Paralelamente, Max Verstappen segue sendo a figura mais desejada do grid, e a Mercedes está empenhando todos os recursos possíveis para arrancar o tetracampeão mundial das garras da Red Bull. Mas será que Russell acabará sendo o grande prejudicado nessa narrativa toda? O cenário apresenta mais complexidade do que aparenta inicialmente. George Russell integra a Mercedes há 8 temporadas, desde 2017, desenvolveu toda a sua trajetória profissional dentro da estrutura e presentemente observa seu vínculo contratual se encerrando ao término desta temporada sem qualquer oferta definitiva sobre a mesa. E Russell não é o único enfrentando essa condição delicada. Andrea Kimi Antonelli, o jovem talento italiano que chegou com grande expectativa para formar parceria com Russell, igualmente encontra-se sem contrato garantido para 2026. Casualidade? Certamente que não. Os acontecimentos nos bastidores revelam-se ainda mais intrigantes. Toto Wolff, o dirigente máximo da Mercedes, não demonstra qualquer discrição em sua busca obsessiva por Max Verstappen. E quanto a Russell? O piloto britânico está sendo forçado a presenciar toda a movimentação de uma posição privilegiada, aguardando uma resolução que pode determinar se permanece ou se transforma em mais um dispensável na narrativa impiedosa da Fórmula 1. O próprio competidor reconheceu que é pouco provável que sua condição seja definida antes do período de pausa do meio do ano, e isso revela muito sobre as prioridades atuais da Mercedes. Porém, vamos nos concentrar nos dados que verdadeiramente fazem diferença. Há uma cláusula de ruptura no acordo de Verstappen que possui potencial transformador. Caso o neerlandês esteja posicionado fora dos 3 primeiros colocados do campeonato de pilotos até a metade da temporada, ele poderá deixar a Red Bull sem grandes empecilhos. E qual é a situação atual? Max ocupa presentemente a 4ª colocação, com apenas 18 pontos de vantagem sobre Russell. O cálculo é direto e implacável. Se Verstappen descer mais algumas posições, a Mercedes finalmente poderá ter sua oportunidade dourada para recrutar o maior fenômeno da geração atual. Russell compreende perfeitamente a situação e está ciente do que acontece ao seu redor. Em declaração recente, ele foi transparente ao afirmar que é natural a Mercedes estar dialogando com Verstappen. Interpretando essa cordialidade toda, ele reconhece que pode ser oferecido em sacrifício pelo tetracampeão mundial. E observe que Russell não está decepcionando de forma alguma. 5 pódios na primeira metade da temporada, incluindo um triunfo. Resultados que em qualquer outra escuderia garantiriam renovação imediata. Porém, na Mercedes, onde apenas a primeira posição possui relevância, isso pode ser insuficiente. A questão que todos evitam formular, mas que permanece no pensamento coletivo, é esta: estaria a Mercedes disposta a dispensar um piloto que domina a equipe completamente, que se desenvolveu naquele ambiente, que compreende cada aspecto do funcionamento da organização, apenas para apostar integralmente em Max Verstappen? A resposta aparenta ser afirmativa, e isso demonstra muito sobre o funcionamento deste esporte cruel. Agora vamos examinar as possibilidades existentes, porque elas são simultaneamente fascinantes e aterrorizantes. Primeira possibilidade: Verstappen aceita a oferta da Mercedes e Russell se torna passado. Nesta situação, a Mercedes formaria uma dupla idealizada com o tetracampeão mundial e Kimi Antonelli, investindo no presente e no futuro simultaneamente. Russell necessitaria buscar um novo destino, e convenhamos, oportunidades de primeira categoria não são propriamente abundantes no grid atual. Segunda possibilidade,
Verstappen opta por permanecer na Red Bull, seja por fidelidade, seja porque a equipe austríaca consegue se recuperar tecnicamente. Nesta circunstância, Russell provavelmente seria renovado, mas sempre com aquela sensação desagradável de ter sido meramente a segunda alternativa. E Antonelli? O jovem italiano poderia ser direcionado para mais uma temporada de aperfeiçoamento ou cedido para alguma equipe parceira. Terceira possibilidade, e possivelmente a mais fascinante: Verstappen transfere-se para a Mercedes, mas Russell consegue manter-se na equipe, criando uma das duplas mais competitivas da história da Fórmula 1. Seria o sonho de qualquer admirador do esporte, mas também um pesadelo administrativo para Toto Wolff, que precisaria gerenciar dois pilotos capazes de disputar o título mundial. A grande questão estratégica por trás de toda essa movimentação é simples. A Mercedes necessita retornar ao topo, e Wolff compreende que apenas possuir um carro veloz não é suficiente. Você precisa do piloto adequado no momento adequado, e Max Verstappen é, indiscutivelmente, o indivíduo adequado. Russell pode possuir talento, pode conhecer a equipe, pode ter conquistado vitórias significativas, mas ele não é Max Verstappen. E no universo da Fórmula 1, onde frações de segundo fazem a diferença entre glória e esquecimento, essa diferença pode ser determinante. O que mais me impressiona em toda essa narrativa é a postura de Russell. O piloto está sendo completamente profissional, declarando que irá concentrar-se apenas na performance e permitir que as situações se resolvam naturalmente. Mas será realmente isso? Será que ele não está irritado internamente, observando seu lar sendo oferecido para outro? A diplomacia de Russell pode estar ocultando uma frustração gigantesca e, sinceramente, eu compreenderia perfeitamente. Por outro lado, precisamos reconhecer a realidade crua da Fórmula 1. Este é um esporte de resultados, não de sentimentos. A Mercedes não possui obrigações para com Russell, além do que já compensou durante todos esses anos. Se existe a possibilidade de contratar o melhor piloto do mundo, por que motivo eles não fariam isso? Negócios são negócios, e na Fórmula 1, negócios são ainda mais negócios. A situação também revela algo fascinante sobre a atual dinâmica do mercado de pilotos. Verstappen transformou-se numa espécie de jogador livre universal, capaz de desestabilizar qualquer equipe do grid apenas com rumores sobre uma possível transferência. Russell, por sua vez, representa toda uma geração de pilotos talentosos que podem se tornar peças dispensáveis diante do surgimento de um supertalento. Observando o futuro, independente do que ocorra com Russell, esta situação irá definir os próximos anos da Mercedes. Se conseguirem Verstappen, retornam automaticamente ao status de favoritos ao título. Se perderem essa oportunidade e ainda por cima perderem Russell por má administração da situação, podem se encontrar numa posição muito delicada para 2026. A questão temporal também é fundamental. Russell declarou que é improvável que sua situação seja resolvida antes da pausa de verão, e isso cria uma pressão psicológica gigantesca. Imagine disputar a segunda metade do campeonato sem saber se você terá emprego no ano seguinte. Isso pode afetar a performance, criar tensões internas e gerar um ambiente tóxico dentro da equipe. No final das contas, estamos presenciando mais um capítulo da eterna crueldade da Fórmula 1. Um esporte onde lealdade vale pouco, onde resultados valem tudo, e onde um piloto pode passar de herói a dispensável da noite para o dia. Russell construiu toda a sua carreira na Mercedes, foi paciente quando foi direcionado para a Williams, retornou quando solicitaram, entregou resultados quando necessário e agora pode ser dispensado porque surgiu algo melhor. É isso que torna a Fórmula 1 tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão brutal. Não existem garantias, não existem direitos adquiridos, existe apenas a próxima corrida e a próxima oportunidade de provar seu valor.
Russell sabe disso, Verstappen sabe disso e a Mercedes definitivamente sabe disso. A pergunta que permanece é: quem sairá vencedor dessa jogada de xadrez gigantesca que está acontecendo nos bastidores do maior espetáculo do automobilismo mundial? O que vocês pensam sobre toda essa situação? Russell merece permanecer na Mercedes após tantos anos de dedicação, ou a equipe deveria mesmo apostar todas as fichas em Max Verstappen? Deixem sua opinião nos comentários, inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade desse mercado de pilotos que está mais agitado que nunca.